Salve, galerinha! Professor Daniel Oliveira, mais uma vez aqui contigo. Lembra do nosso combinado, hein? Vamos fechar essa prova de química, beleza? Aqui comigo minha grande amiga Day, trazendo toda a acessibilidade para a comunidade surda. Acompanhar e entender tudo que eu estou falando para poder realizar também uma boa prova. Bom, pessoal, esse é mais um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Educação. É o nosso grande cursinho preparatório Paz Enem, o EMA, certo? Lembrando que nós estamos utilizando como uma metodologia bem bacana o que você vai encontrar na prova. Então, nossas questões são as questões do Enem, são as questões da UEMA, que já apareceram. Isso vai te dar um suporte para que você possa entender o que você vai encontrar naquele dia. Uma coisa muito top também, gente, é que aqui na descrição desse vídeo você tem um link e esse link tem o material que a gente está trabalhando em cada vídeo, tá certo? Então, vamos comigo, vamos acompanhar. Vamos para a nossa primeira questão de hoje. Lembrando que você que está chegando agora, que está olhando, Daniel, sétima questão, porque nós já temos outros vídeos e você tem que ir lá acompanhar todos para poder entender legal, tá certo? E saber até onde a gente está chegando. Polímeros biodegradáveis são polímeros nos quais a degradação resulta da ação de micro-organismos de ocorrência natural, com bactérias, fungos e algas, podendo ser consumidos em semanas ou meses, sob condições favoráveis de biodegradação. Na ausência de oxigênio, ocorre a biodegradação anaeróbica, conforme a representação esquemática simplificada. Então aqui eu tenho um polímero, micro-organismos, aí eu tenho gás carbônico, metano, água, resíduos e biomassa, tá bom? Durante esse processo, há a formação de produtos que podem ser usados para a geração de energia. Deixa eu trazer a reação aqui para você. Então aqui eu tenho um determinado tipo de polímeros, tá? Aqui eu tenho um determinado tipo de polímeros. Tá assim. Ok? Aí a partir daqui, por conta dos micro-organismos, você vai produzir gás carbônico. O que mais? Metano. O que mais? Água. O que mais? Carbono na forma de resíduos e também biomassa. Tá certo? Aí a questão diz o seguinte: durante esse processo, a formação de produtos que podem ser usados para a geração de energia. Então, ó, para a geração de energia, aqui, por exemplo, eu tiro logo água, gás carbônico, para mim não serve. Pode ser, aí ele diz, para a geração de energia. Um desses produtos é encontrado no estado físico de menor agregação da matéria e pode ser diretamente usado como combustível. Olha por que diretamente, porque eu posso até ter a água, usar a água como combustível, mas não diretamente. Eu preciso pegar a água, eletrolizar ela, gerar o hidrogênio que eu uso como combustível. Entendeu? Então, por isso que ele fala diretamente. Eu posso usar diretamente. Eu posso pegar a substância que está aqui e usar como combustível. E a água eu não posso. Eu preciso pegar a água e a partir dela chegar a outra coisa. Mas quando ele fala assim, ó, um desses produtos é encontrado no estado físico de menor agregação. Aí meu filho tem que lembrar que quando você fala dos estados físicos da matéria, você tem o sólido, você tem o líquido e você tem o gasoso. Tá certo? Tá, Daniel, o que diferencia cada um? Pessoal, olha só. Quando você está falando de estado de agregação, forma da estrutura em si, quando você tem um sólido, você percebe que as moléculas estão assim, ó, bem perto uma da outra, bem grudadinha uma com a outra, tá? Quando você muda de estado, do estado sólido para o estado líquido, essas moléculas se soltam mais, elas têm uma liberdade de movimento maior, tá certo? Elas têm uma liberdade de movimento maior. Você tem estado líquido. E tem moléculas que você simplesmente
na verdade, tem estado físico e você vai ter as moléculas bem separadas umas das outras. Então, quando você compara os três estados físicos, o que você vai ver? O estado físico de menor agregação, aqui estão menos agregados, ó. Aqui está mais agregado. O estado físico de menor agregação é justamente o estado gasoso. É por isso que você vai ter como resposta o metano. Uma coisa muito bacana, as moléculas, para ficarem próximas assim, elas acabam tendo uma força que mantém essas moléculas atraídas. Essas forças são chamadas de forças intermoleculares, tá? Quando eu vou do estado sólido para o estado líquido, eu preciso absorver calor. Você absorve calor, as ligações quebram, as ligações que eu estou falando, as forças intermoleculares, até é melhor falar assim. Isso faz com que as moléculas fiquem mais soltas. É por isso que quando você pega um pedaço de gelo e você quer derreter ele, você precisa esquentar. Bacana? Olha como ele poderia mexer com a termoquímica aqui com você. Aqui, para mim do estado líquido para o gasoso também. Se eu tenho um copo com água, e essa água, ela está, por exemplo, numa panela. Eu tenho uma panela com água. E essa água está nessa panela. Se meu filho começa a esquentar essa água, você vai do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, eu preciso absorver calor para poder fazer essas moléculas ficarem mais livres. Então são processos, quando eu vou do sólido até o gasoso, é um processo endotérmico, que eu preciso absorver no calor para quebrar essas forças que mantêm as moléculas unidas, tá, gente? Então a sétima questão, bem de boa. Resposta metano. Mais uma. Oitava questão. Olha só. A oitava questão diz assim, ó. O elemento ferro é essencial em nossa alimentação, pois ajuda a prevenir doenças como a anemia. Normalmente, na alimentação, é ingerido na forma de ferro 3+. É ingerido na forma de ferro 3+. Sendo necessário o uso de agentes auxiliares de absorção, como o ácido ascórbico, ou seja, vitamina C, cuja ação pode ser representado pelo esquema reacional a seguir. Então tá ali a reação química, tá? Então bem que você tem a vitamina C, o ferro te dando aqueles produtos bem ali. Aí ele fala o seguinte, ó, a reação do ácido ascórbico ocorre por meio de uma reação de... Pessoal, olha só. Preste atenção numa coisa aqui, ó. Bem aqui você está vendo o ferro 2+ desse lado. Você está vendo essa estrutura bem aqui? Vou eu colocar ela aqui para você, tá? Você está vendo essa estrutura bem aqui, bem bonitinho. Pronto, tá vendo essa estrutura bem aqui? OH, OH, dupla O, OH, OH, OH. Certo? Então você tem essa substância, aí aqui você tem 2 ferro, 2+. É 2+ que ele colocou? Não, 3+. 3+. Bom, desse lado aqui você tem outra substância. Vou desenhar aqui para você. Dupla O, dupla O, dupla O, oxigênio, OH, OH, mais 2 ferro, 3+, mais H+. Perfeito? Detalhe. O que acontece aqui, gente? Aqui eu tenho um ferro, esse ferro tem carga +2. E aqui eu tenho um ferro que tem carga +3.
que está mudando do ferro mais 2 para o ferro mais 3? O NOx, a carga. Tu percebe que o ferro, a carga dele indo de 2 para 3, ela está aumentando. Se ela está aumentando, que é 2, né? 3 para 2. Volta. 3 para 2. Se a carga está indo de 3 para 2, ela não está aumentando, ela está diminuindo. Então está tendo uma redução. Tá. Se o ferro reduz, alguém oxida. Deixa eu te contar um segredo. Todos os oxigênios aqui, que estão de um lado e do outro, estão ligados. Estão ligados, eles vão ter carga. E não é zero. Tá? Então, todos esses oxigênios têm carga menos 2. Assim como todos os hidrogênios que tu imaginar aqui vão ter carga mais 1. Nem é o porquê, porque existem as regras para o hidrogênio e regras para o oxigênio. Então, você vai analisar que o átomo, o elemento que vai mudar seu NOx é o carbono. Então, o carbono que está aqui e o carbono que está aqui vão ter um NOx diferente. Certamente, esse carbono que está aqui, ele vai sofrer oxidação. Às vezes é até comum, não é que seja errado, mas é comum a gente falar assim, que a substância está sofrendo oxidação. Mas que fique bem claro que quando a gente fala que a substância está sofrendo oxidação, quem oxida é um elemento que está nela. Por exemplo, o carbono aqui sofre oxidação, certo? Sofre oxidação. O ferro sofre redução. Então não é a substância em si que está oxidando, esse é um elemento que está nela, tá bom? É diferente quando eu falo de agente. Esse aqui está sofrendo oxidação, ele é o agente redutor. O agente é a substância toda. Então, uns detalhezinhos que podem acontecer, tá? Então, quando você olha para cá, basicamente você tem uma reação de oxirredução. Porque você tem quem oxida e quem reduz. Logo, uma reação de oxirredução. Deixa eu mostrar um detalhe aqui. Deixa eu mostrar um detalhe bem bacana aqui, para você poder entender melhor o que eu acabei de te falar. Vamos imaginar que você pegue um álcool, certo? Aqui você tem um álcool. Está aqui um álcool. Se você realiza a oxidação desse álcool, você chega primeiro até um aldeído. Se tu continua fazendo a oxidação desse álcool, você chega até um ácido carboxílico. Tudo bem? 2 carbonos, 3, 4, 5, 6 hidrogênios, 1 oxigênio. 2 carbonos, 4 hidrogênios, 1 oxigênio. 2 carbonos, 4 hidrogênios, 2 oxigênios. É muito comum a gente chegar, o álcool se oxidou, o aldeído se oxidou, o ácido carboxílico. É muito usual a gente encontrar isso, mas eu quero que você entenda uma coisa. A carga do oxigênio é menos 2 e a do hidrogênio é mais 1. 6 vezes 1, 6. 6 menos 2, mais 4. O somatório de todos os NOx tem que dar 0. Então, se aqui deu mais 6 com menos 2 mais 4, para dar 0 tem que ser menos 4. Quando eu divido por 2, menos 2. Então, esse carbono aqui tem carga menos 2. NOx do oxigênio menos 2, NOx do hidrogênio mais 1. 4 vezes 1, 4. 4 menos 2, mais 2. Para dar 0, menos 2. Dividido por 2, menos 1. Gente, o somatório dá 0. Olha como dá 0 bem bonitinho, ó. 4 vezes 1, 4, né? 4 positivo. Menos 2 com menos 2, menos 4. Com mais 4, 0. Sempre vai ter que ser assim. NOx do oxigênio, menos 2. NOx do hidrogênio, mais 1. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 com mais 4, 0. Aqui é 0. O somatório dos NOx tem que dar 0. E eu quero que você perceba que quando você fala que o álcool oxidou, na verdade o que está oxidando é o carbono que está nele, ó. Porque quando você fala a palavra oxidação, isso aqui está associado à perda de elétrons. Isso aqui está associado a um aumento na carga. É o que acontece, ó. Menos 2 para menos 1, aumentou a carga. Menos 1 para 0, aumentou a carga. Tá bom?
Então, por isso que fica oxidação, é o que eu te falei. A gente fala, o álcool oxidou, mas quem está oxidando é o elemento que está ali dentro, tá? Próxima. Próxima questão. É possível identificar adulterantes do leite de vaca por meio da adição de azul de bromofenol. A presença de agentes oxidantes provoca a descoloração do indicador, mantendo a cor branca na amostra característica do leite. De novo, é possível identificar adulterantes do leite de vaca por meio da adição de indicador azul de bromofenol. Antigamente, a pessoa queria saber se a substância é ácido ou básico, tinha gente que provava. Ó a loucura. Se ela for ácida, tinha um sabor azedo. Se for básica, um sabor adstringente. Cara, hoje, o que a gente faz? A gente usa uma substância que muda de cor, na presença de um ácido ou de uma base. Essa substância a gente chama de indicador. São os indicadores ácido-base, tá? Então aqui eu tenho um indicador, tá aí o azul de bromofenol. A presença de agentes oxidantes provoca a descoloração do indicador, mantendo a cor branca na amostra, característica do leite. Substâncias redutoras presentes no leite reagem com o azul de bromofenol, gerando a cor verde. Então, à medida que eu estou tendo reações, eu vou tendo mudança na coloração, tá? Olha só agora, ó, a diminuição do valor do pH torna o indicador amarelo. Então, se eu começar a diminuir o pH, ou seja, se eu começar a ficar mais ácido, porque existe uma escala, e aí você tem que lembrar, existe uma escala que é a escala de pH. Essa escala de pH, nós vamos trabalhar com ela de um intervalo que vai de 0 até 14. Certo? Se por acaso o pH for 7, o caráter é neutro. Se o pH estiver abaixo de 7, o caráter é ácido. E se estiver acima de 7, o caráter é básico. Ok? Então o que eu tenho bem aqui, ó. Se diminuir o pH, ou seja, se o pH começa a cair, ficar mais ácido, por exemplo, eu tenho uma coloração amarela. Se o pH ficar mais elevado, eu já fico com uma cor violeta. Então, se o pH tiver um caráter mais básico, a coloração vai ficar violeta. E se estiver neutro, fica azul. Considerando que um lote industrial de leite em embalagem de longa vida foi adulterado com excesso de soda cáustica. Tem gente que faz adulteração do leite colocando soda cáustica. Por quê? À medida que o leite vai perdendo a questão da qualidade, da sua validade, que ele começa a estragar, ele vai ficando azedo. Então tem o açúcar se transformando em ácido ali, por exemplo. E quando você joga soda cáustica, você neutraliza esse ácido. Tudo isso é crime. A gente não pode fazer essas adulterações em leite, tá? Então ele adulterou colocando soda cáustica. Agora tem um detalhe. Quando ele coloca soda cáustica, ele está colocando hidróxido de sódio. E hidróxido de sódio é uma base. E se por acaso eu estou usando uma base, o pH vem para cá. Só que a questão deixou bem claro para mim anteriormente que se por acaso o pH ficar bem elevado, o indicador vai adquirir uma cor violeta. Então eu já sei que eu vou ter uma cor violeta. Era uma questão que apenas exigia que você conhecesse, tivesse um pequeno conhecimento mesmo dos conceitos de ácido e base. Se ele colocou uma base, o pH vai subir. Se o pH vai subir, eu tenho a coloração violeta. Então, bastava que você entendesse isso aqui, gente. A escala de pH, que é a variação de 0 a 14, está limitada, tá? Mas a gente trabalha de 0 a 14. Se ficou básico, o texto está dizendo que ficou violeta. Então, basicamente é isso. Fique com Deus, um grande abraço. Não perde os próximos vídeos não. Valeu!